Estatisticamente, 88% das pessoas não se demitem das empresas, mas dos seus líderes. Por aí você já tem uma ideia da responsabilidade e do peso que tem uma liderança. Mas afinal, por que muitas pessoas, mesmo não passando por uma espécie de um estágio de liderança, ou mesmo não se vendo como líderes, escolhem ser líderes, escolhem seguir a carreira de liderança? Por que essa habilidade, vamos dizer assim, esta carreira atrai tantas pessoas? São muitas as variáveis que fazem com que muitas pessoas, mesmo quem não gosta de liderar, seja atraída. Por quê? Porque culturalmente acreditamos que para você crescer profissionalmente, para você evoluir profissionalmente e financeiramente, especialmente dentro de uma empresa que você faz carreira, acredita-se que o cargo, né, ou os cargos de liderança, eles paguem mais, eles remunerem mais, eles tenham mais benefícios. Culturalmente também, muitas pessoas escolhem optar por esta área de liderança, vamos dizer assim, por causa de status, por se sentir melhor, até porque acreditam que com esta carreira elas se sentem mais reconhecidas. Sem contar também que a nossa cultura acaba supervalorizando líderes ao invés de liderados, supervalorizando líderes ao invés de técnicos, de analistas, de especialistas. E todos esses motivos juntos acabam fazendo com que muitas pessoas, mesmo que não gostem e que não têm nem ideia do que é liderar, nem sonham com este cenário de liderança, acabam optando. Às vezes até por um convite, uma oportunidade que surgiu na própria empresa. Ai, não tenho para onde ir. Ok, surgiu um convite para liderar, eu vou liderar. E por aí vai. E quando essas pessoas, na maioria das empresas, recebem este convite para liderar, né, essa alteração no seu cargo, a maioria das empresas, infelizmente, não fornece o suporte devido para este novo líder. Claro que, por um outro lado, nós sabemos que estamos num mundo onde o autodesenvolvimento, o autocrescimento, isso depende muito, muito, muito de cada profissional. Claro que isso não é responsabilidade da empresa, mas em alguns casos, algumas empresas sim teriam condições de orientar esse líder que muitas vezes era um técnico, muitas vezes era um especialista, muitas vezes era um vendedor, alguém da área comercial, e aí passa a liderar, e aí é onde tudo muda. E quando a pessoa não está preparada para assumir este papel ou para seguir este eixo, né, ou este trajeto de liderança na sua carreira, o que acontece? Ela é pega desprevenida e aí ela começa a liderar de qualquer jeito, liderar através de alguns exemplos, né? A partir de alguns exemplos que ela tem, a partir talvez de alguns livros que ela lê, de alguns vídeos que ela assiste, e acreditando que realmente essa é a forma certa, essa é a melhor forma de liderar, até porque não tem um suporte maior para isso. E com isso, ela acaba caindo em frustrações. E essas frustrações, o que elas geram? Que tipo de situação que ao se frustrar numa área de liderança, que tipo de frustrações, né, que acabam sendo geradas e que tipo de sintomas, né, que você acaba apresentando? Você acaba acreditando que você não tem competência. Você acaba acreditando que você não é tão bom assim. Você acaba acreditando que você não é inteligente como deveria ser, você não é inteligente como outros líderes. Você acaba acreditando que você não nasceu para liderar. Só que líder não nasce líder. Líder se torna líder. E para isso nós temos, né, todo um mundo de ajuda nesse sentido. Porém, basta
buscar a ajuda certa, com a pessoa certa, com o livro certo, com o curso certo, com o mentor certo, com a orientação certa nesse sentido. Vamos imaginar que você chegou num dado momento da sua carreira e você optou por liderar. Opa, então agora eu vou liderar, né? Agora eu vou subir na carreira, agora realmente eu vou progredir. E quando isso acontece, é imprescindível que você entenda 2 eixos norteadores que surgem a partir dessa sua decisão. O primeiro deles é o eixo pessoas. A partir do momento que você decidiu que você vai seguir esta carreira de liderança, este eixo pessoas, ele precisa estar sustentado sobre 3 critérios. Critérios estes que você, em hipótese alguma, pode abrir mão. Aí você pensa assim, Adriana, até posso. Pode, claro que pode. Só que eu estou te dando um caminho certeiro, né? Um caminho muito mais assertivo, ok? E aí a gente aprende não só o que está nos livros ou o que está na literatura. A gente traz a prática. Quando você caiu no desafio da liderança, o primeiro critério relacionado ao eixo pessoas é o seguinte: você precisa entender que pessoas têm mentalidades diferentes. Para que as pessoas tenham mentalidade diferente, elas tiveram histórias diferentes, elas tiveram culturas diferentes, elas foram educadas de formas diferentes, elas foram educadas por professores, por escolas, por instituições, às vezes mais conservadoras, às vezes um pouco mais vanguardas, mas o fato é que todas as pessoas, esses mais de 7 bilhões de pessoas que existem no planeta, todos nós temos mentalidades diferentes. O líder, ele tem a tendência de, assim que ele assume o seu cargo, vamos dizer assim, ele cria rapidamente uma expectativa sobre, puxa, agora eu vou colocar em prática aquilo que eu vi no filme, agora eu vou colocar em prática aquilo que eu vi, aquela pessoa que eu admiro, aquela pessoa que eu tanto me inspiro fazer naquela empresa X, com aquela equipe Y, agora sim, agora é minha oportunidade. E aí com isso, o que ele faz? Ele cria uma expectativa dele, só que ele quer encaixar as pessoas que não é ele, né? As pessoas com mentalidade diferente dentro da expectativa que ele cria. Já começou errado, zera expectativas. Por quê? Porque quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que zerar expectativas. Você tem que ter expectativas sobre você, sobre sua carreira, sobre o seu cargo, sobre a sua progressão, sobre o seu futuro. Porém, sobre pessoas, outras pessoas, não. Você tem que zerar. Você tem que zerar e esvaziar a xícara o tempo todo. E entender que, como elas tiveram histórias diferentes, logo elas vão ter mentalidades diferentes. Se elas têm mentalidade diferente, logo elas pensam diferente, elas falam diferente, elas agem diferente, elas têm costumes diferentes, elas têm tiques diferentes dos seus, ok? Isso é imprescindível. Então, esse primeiro critério, em tratando do eixo pessoas, é mentalidade diferente. O líder tem que entender isso. A partir daí, tem um segundo critério nesse eixo pessoas, quando a gente fala de liderança, que é o seguinte: pessoas têm níveis de aprendizado diferentes. Como assim, Adriana? Por exemplo, você contratou um novo membro para a sua equipe. Então, este novo membro entrou para assumir o lugar do Carlinhos. O Carlinhos era um ótimo analista de sistemas. E aí o outro membro da sua equipe logo foi contratado com um nível de competência técnica absurda, porém ele tem um estilo de aprendizagem diferente do Carlinhos. Logo, além do estilo de aprendizagem, ele tem um ritmo de aprendizagem diferente do Carlinhos. Talvez muito mais rápido ou talvez muito mais lento. Talvez o estilo de aprendizado deste novo colaborador, ele seja um estilo de aprendizado onde a pessoa aprende muito mais de forma sinestésica, muito mais fazendo, muito mais executando, muito mais agindo, diferente do Carlinhos anterior,
que o Carlinhos aprendia de forma muito mais visual. Então, para o Carlinhos bastava olhar para aquela bancada dele, para o software que ele operava, tudo, e ali ele conseguia se achar e seguir, né, e assim desenvolver a sua trilha de aprendizagem dentro da empresa. Só que o novo colaborador não, assim como muitos outros colaboradores. Então, é imprescindível que um líder compreenda que pessoas aprendem de forma diferente, com estilos diferentes e com ritmos diferentes. O terceiro critério que eu coloco aqui para você e que é tão imprescindível quanto, não existe primeiro, segundo, terceiro lugar, não. Todos esses três critérios são imprescindíveis quando se trata de liderança versus pessoas e que refere-se ao seguinte: valores diferentes. Então, pessoas têm valores diferentes. Não adianta você, por exemplo, você estimular os seus liderados oferecendo bônus financeiro, aumento salarial, se você está observando que eles valorizam, acima de tudo, a qualidade de vida. Então não adianta você oferecer bônus, você oferecer um aumento ou uma progressão salarial para estes colaboradores, se eles fizerem X, Y, Z, se eles valorizam muito mais a qualidade de vida e não a questão financeira. Por exemplo, eles valorizam receber de bônus um dia de folga ou sair mais cedo na sexta-feira, 2 horas antes do seu horário de trabalho. Por quê? Porque Eles podem estar em casa antes, pode curtir os seus filhos antes, ou de repente estar com o seu namorado antes, ou pegar o carro e viajar. isso é imprescindível. Se você não entender os valores que regem as tomadas de decisões da sua equipe, você estará simplesmente liderando para um grupo e praticamente deixando de atender outro grupo. É como se você estivesse liderando o grupo A, mas o grupo A não é seu, é do seu colega. Mas as suas estratégias estão para aquele grupo A, aquela equipe A. Só que a equipe B, que é a sua equipe, está sendo desconsiderada. Você não está conseguindo liderá-los, porque você não compreende os valores que regem as tomadas de decisões deles. Ok? Então agora sim, a gente vai passar para um segundo eixo. Quando se trata de liderar pessoas, eu apresento um segundo eixo que aí eu chamo de estratégia. Então, se você decidiu que você vai liderar, você precisa levar em consideração esses 3 critérios e entender que todos nós, todos os sapiens, todos os mais de 7 bilhões de sapiens do planeta, queremos as mesmas coisas. Nós evoluímos querendo e valorizando as mesmas coisas. Que coisas são essas? Se por um outro lado, no eixo pessoas, as pessoas têm mentalidades diferentes, têm valores diferentes e níveis de aprendizado diferentes, por um outro lado, quando você vai lidar com pessoas, você tem que entender que há algo em comum entre elas. Primeiro critério, todos os sapiens, todas as pessoas, a sua equipe, o que nós mais ansiamos no mundo? Ser ouvido. Todo ser humano quer, em primeiro lugar, ser ouvido. Então, se você lidera e você não tem dentro das suas estratégias ações que possibilitem ouvir o seu colaborador, ouvir o membro da sua equipe, pronto. Ponto a menos para você. E que tipo de ações que você poderia, por exemplo, listar ou relacionar ou implementar para que você possa ouvir essas pessoas? Vou dar umas sugestões muito simples e muito básicas. Por exemplo, você começa toda segunda-feira com uma chamada de 10 minutos para um cafezinho. Mas imagina que você tem 5 membros na sua equipe. E aí você escolhe toda semana tomar café, né? Dar aquela paradinha dos 10 minutos de lanche com um dos membros da sua equipe. E faz disso uma rotina. Para quê? Única e exclusivamente. Para saber como foi a semana passada dele,
como foi o fim de semana dessa pessoa, o que ele tem para te contar de novo que ele tenha feito, o que ele pensa a respeito da vida. Vamos filosofar, vamos ouvir as pessoas. Só que quando eu falo ouvir, é realmente usar os dois ouvidos. Não adianta você convidar o seu colaborador para sair para uma padaria, para tomar um café, para ir na cozinha da sua empresa para tomar um café e dizer, ó, meu propósito aqui agora é te ouvir, se você começa a falar desembestadamente. E nós temos a gente tem a tendência de querer falar sobre nós o tempo todo, enquanto a outra pessoa está agoniada para ser ouvida. Então assim, você não precisa fazer mais nada, você só precisa desenvolver estratégias de liderança para ouvir as pessoas. Simples assim. E não aproveita o momento de ouvir para dar o feedback, não aproveita o momento de ouvir para falar sobre aquele relatório X. Não, é ouvir atentamente. É quase um processo de mindfulness, né? Então você está voltado, focado, é escuta ativa, é olho no olho, é postura voltada para frente, é ouvir atenciosamente, é olhar para o ser humano e aquele ser humano que está na sua frente, ele entender o seguinte, puxa vida, como meu chefe me valoriza, não imaginei que eu fosse tão valorizado. E aí o que acontece com isso? Quando você começa a ouvir, você enquanto líder começa a ouvir as pessoas, duas mágicas acontecem, você passa a ser respeitado e você passa a ser admirado, simples assim. E como tem líderes correndo atrás de respeito, como tem líderes correndo atrás de admiração, quando as coisas são muito mais simples. A estratégia da escuta ativa, você ouvir o outro, você ganha de lambuja respeito e admiração. Sem contar que dá um banho de autoestima na outra pessoa, né? Dá uma injeção, isso é incrível. Segundo critério dentro do eixo estratégia, né? Você que está caindo, né, nessa situação de liderar. E quando eu falo liderar, às vezes um professor com os seus alunos, ele está numa posição de liderança. Quando eu falo liderar, às vezes uma mãe com o seu filho, às vezes um pai com o seu filho. Quando eu falo liderar, às vezes uma irmã com os outros irmãos, que de repente ela tem uma voz mais ativa. Então, quando eu falo liderar, não estou falando do líder formal. Eu estou falando, talvez, ou na maioria das vezes, também do líder situacional. Aquele líder que aparece quando não tem ninguém mais liderando. Aquele líder que surge das cinzas quando não tem ninguém, está todo mundo perdido e que precisam ser liderados. Quando você está liderando um trabalho em equipe na faculdade, quando você está liderando um projeto... eu não sou líder, não sei o quê. Não, mas você está coordenando esse projeto. Então, assim, nos momentos que você se tornar um líder... Não importa se seja um líder de 15 minutos ou um líder de 2 anos, essas são as estratégias que vão fazer de você um líder que inspira, um líder que é ouvido, um líder que é respeitado, um líder que é credibilizado. Logo, um líder que consegue engajar com muito menos esforço e com muito mais facilidade. O que todo mundo quer, né? Além de ser ouvido, o que todos nós queremos? O que os nossos colaboradores querem? O que os nossos liderados querem? O que as pessoas que estamos liderando querem? O que é comum para todo mundo? Pertencer. Todos. Quem admite, quem não admite, quem teve consciência disso, quem não teve consciência disso, não importa. Todos nós, lá no fundo, queremos pertencer. Queremos pertencer para um grupo, queremos pertencer para uma filosofia, queremos pertencer para pessoas que pensam de um jeito, queremos pertencer para pessoas que têm esse estilo de vida, queremos pertencer para pessoas que têm essa mentalidade, queremos pertencer para a nossa família, queremos pertencer para os amigos, queremos pertencer para as pessoas que amamos e queremos pertencer para as pessoas que não amamos. E muitas vezes queremos pertencer para pessoas que nem gostamos, para pessoas que nem admiramos. E aí já é um outro papo, aí está relacionado à autoestima. Mas, em síntese, todos nós queremos pertencer. E, de novo, falando de estratégia, o que o líder precisa? Ele precisa desenvolver estratégias que gerem pertencimento. Vou dar um exemplo muito simples. Você recebeu uma notícia enquanto líder da sua diretoria, você vai ter que apresentar um projeto, um relatório diferente, com números diferentes, num formato diferente para a sua diretoria. De repente, você vai lá e chama o João. João, eu gostaria da sua opinião, gostaria que você olhasse... Não, mas eu não entendo nada disso, não sei o quê. Não importa.
Não importa se você entende ou não, eu só gostaria que você lançasse um olhar nessa minha apresentação, que eu vou fazer daqui a pouco, para o meu diretor, e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito. O que você achou? Pode falar como quiser, do jeito que quiser e o que quiser. Olha só, um exemplo tão simples, onde você pegou o João, que talvez estivesse se sentindo um zero à esquerda, você pegou o João, mesmo sabendo que ele não tinha competência ou conhecimento técnico acerca daquilo que você vai apresentar, mas você pediu uma simples opinião. Você pôde aproveitar uma opinião diferenciada, talvez de uma pessoa, de um leigo, de uma plateia, naquele assunto em específico. Esse é um simples exemplo. Quando você traz as pessoas para perto e você faz com que elas pertençam, você gera um senso de pertencimento. E líder que é líder não pode desprezar isso dentro das suas estratégias. Porque os nossos líderes não são preparados pelas instituições de ensino, não são preparados pela maioria dos cursos que fazem, e isso não existe reunido em livros. Você tem que ler uma série de livros, você tem que estudar uma série de casos, você tem que conviver com uma série de dificuldades de liderança versus equipes, para você chegar, mastigar alguma coisa e dizer, você quer ser um líder que inspira? Você quer liderar no novo milênio, você tem que seguir essas estratégias. Isso você não pode abrir mão. Eu tenho as minhas estratégias, etc, etc. Tem, mas essas aqui você não pode abrir mão. Então, assim, está liderando, se você já lidera há muito tempo, esses dois fatores, essas duas estratégias de liderança você não pode abrir mão. E aí eu vou citar a terceira para você. Só revisando, a primeira estratégia é pessoas querem ser ouvidas. Por isso, a escuta ativa. Escuta de corpo, escuta de alma, escuta em nível de flow. Né? Em nível de flow, quando você olha para a pessoa sem julgamento. Quando você olha para a pessoa que está falando e você não fica, por que ela tá falando isso? Por que ela tá falando aquilo? Será que ela acha isso mesmo? Será que ela pensa isso? Esvazia a xícara de paradigmas. Olhe atentamente para aquele ser humano e valorize a história daquele ser humano. Aí sim você vai ter uma escuta ativa. E no segundo ponto, o pertencimento. Né? Já citei exemplos de estratégias de pertencimento. Uma terceira estratégia para finalizar em termos de estratégia de liderança é a seguinte. Todos nós queremos ser o quê? Reconhecidos. Pergunta para qualquer pessoa da sua equipe, para aquele que externaliza e para aquele que não externaliza. Você quer ser reconhecido? Muitos podem até achar estranho, muitos podem até dizer, não, imagina, não preciso disso. Na realidade, sim. O cérebro predominante nosso é o nosso cérebro mais primitivo, que é o nosso cérebro reptiliano, que evoluiu há milhões de anos e que ainda conduz as nossas ações, e o nosso cérebro límbico, que é o cérebro das nossas emoções e sentimentos. E estes dois cérebros, né, essas duas unidades cerebrais juntas, elas necessitam, né, então foram desenvolvidos necessidades praticamente básicas de reconhecimento. Por quê? Porque se você se sente reconhecido, você se sente integrado. Se você se sente integrado, você se sente inclusive amado. Se você se sente amado, você se sente valorizado. Então, reconhecimento, estratégias de reconhecimento. E, gente, quando eu falo de reconhecimento, eu não estou falando de questão financeira. Uma simples saída para um cafezinho com um dos seus liderados ou com todos eles, na sexta-feira, às 3 da tarde, uma simples parada, uma torta que você traz. Vamos falar de salada de fruta que é mais saudável? Ou várias frutas que você entrega, ou um bombonzinho que você coloca com um bilhete exclusivo na mesa de cada um quando eles chegam na segunda-feira no ambiente de trabalho. Isso é reconhecimento, isso é dizer que bom que você está aqui, que bom que você faz parte disso. Elogios em público, isso é reconhecimento. Críticas sempre em off, né? Mas elogios sempre em público. E nunca assim, elogiar muito um
e deixar de elogiar o outro, né? A gente não pode cair nessa, né? Sempre tem aqueles aparentemente preferidos. Isso não, isso vai gerar um senso de injustiça muito grande e pode ser, claro, que um tiro no seu pé, líder, ok? Então, essas 3 estratégias de que as pessoas precisam ser ouvidas, elas precisam se sentir pertencentes o tempo todo e elas precisam ser reconhecidas e não é por questão financeira. Quando a gente traz essa liderança que inspira, o líder que realmente está preparado para liderar pessoas, para ser um exemplo, para engajar, para que as pessoas se sintam estimuladas, para que eu admire, para que eu respeite, é o líder que usa esses 2 eixos para liderar. O eixo pessoas, segundo os 3 critérios que eu citei para você, e o eixo estratégia, relacionada às pessoas segundo os 3 critérios que eu também citei aqui para você. E aí, no final de tudo isso, é importante você responder, não importa se você é líder, se você vai ser líder, se você deseja ser líder ou se você já foi líder. Essa é uma pergunta que você precisa responder, você com você, que é a seguinte: quer ser líder? Por que você quer ser líder?